Estamos de volta no Antenados na Geral. Estamos falando um pouco sobre relacionamento de credibilidade entre um pastor e um membro da igreja. Tudo que ele fala, nós devemos acreditar, dar amém, glória a Deus, ou não amém. Mas antes de eu falar sobre, a gente continuar debatendo sobre isso, no dia 3 de setembro estreia nos cinemas de todo o Brasil o filme Você Acredita. É um filme cristão dos mesmos criadores de Deus Não Está Morto. Veja só o trailer. Se você aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Pelo jeito, ela não se importa em ser salva ou não. Ei! O que eu preciso fazer para minha filha ser atendida? Ninguém ajuda outra pessoa sem interesse. Não posso simplesmente ignorá-la. Não tô pedindo isso. O que tá fazendo não é certo. Quer morrer? Tô pronto. E você? Dizem que você é Deus. Por favor, me mostre. Eu já estive onde você tá indo, mas você tem que escolher. Dar o primeiro passo que vai mudar a sua vida. Para, polícia! Para o caminhão! Preciso de ajuda! Muito em breve vai. Em breve voltará. Mas o que a cruz realmente significa? Não é apenas um símbolo. Ela é o caminho, é a verdade. Você acredita? Em breve. Então não perca dia 3 de setembro nos cinemas de todo o Brasil. Para informações, se vai passar na sua cidade, acesse www.euacreditonacruz.com.br. Vá para o cinema, crente, você vai ser grandemente abençoado. Deixa eu voltar para o nosso tema aqui um pouco sobre a questão de um membro que agora ele só não tem uma interpretação diferente do pastor e foi questionar. Ele não acredita mais, caiu um descrédito. Vocês acham que é um bom local para ele continuar? Até na questão do coisa, até tá em rebeldia, sabe, um conceito mesmo de, tu tá num local que o pastor fala, tudo que fala, mentira, André, é quase uma rebeldia. Nós estávamos aqui em off, conversando, eu e o pastor aqui, essa pessoa, infelizmente, é uma pessoa doente. Ela precisa primeiro ser curada, porque se você falar, ela tem que procurar outra igreja. Sai dessa igreja, vai procurar. Vai continuar a mesma coisa. Exatamente. O problema não está na igreja, está nela. É o que eu acabei de falar com o pastor aqui. Ele vai chegar na outra igreja, vai ser a mesma, porque o problema não está na igreja, o problema não está no pastor, o problema está na pessoa. Eita Deus. Ele é que precisa ser curado, ele é que precisa se converter na verdade, entendeu? De 5 pontos. Mas é a realidade. Ele vai para outro lugar, ele vai, seja qual for a igreja. E o perigo dele semear outros também, que já aí acaba se tornando um joio dentro da igreja. É verdade. Salvo esse pensamento, se esse indivíduo está assim devido ao testemunho, devido à vida do pastor dele, devido ao indivíduo fala e não pratica, dupla palavra, e então isso ali já criou um problema nele, porque o pastor dele já não inspira essa confiança, essa verdade pelo seu próprio testemunho. Aí esse indivíduo está salvo dessa visão, né? Mas na maioria dos casos o indivíduo se adoece espiritualmente. Então onde ele for, a doença está nele. Então o problema é ele ser liberto disso. E tem o perigo de ele afetar outros. Quando não é uma libertação espiritual, ele precisa de um profissional mesmo, um psicólogo, um psicanalista, para ajudá-lo e reeditá-lo por dentro, para ele se livrar conscientemente que ele tem um problema, para poder vigiar a si próprio, vigiar os seus comportamentos, vigiar aquele espírito que tem dentro dele, digamos assim, que o leva a essas práticas de discordar e tal, desconfiança. Então ele vai tomar
conta dele mesmo, que em francês a gente chama de surveillance, surveille toi-même, quer dizer, vigie, coloque câmeras em você mesmo e tome cuidado com você, porque você é o seu maior mas a inimigo. Bíblia interpreta isso quase como rebeldia, não seria uma palavra para interpretar uma pessoa dessa que está numa igreja e continua e não acredita naquilo que o pastor fala, porque uma pessoa que está numa igreja e não acredita e desconfia do pastor dele, dificilmente ela fica calada. Ela quer passar essa desconfiança para outros tipos de pessoas. Aconteceu um caso lá, né? Lá na igreja, de uma pessoa que estava insatisfeita e ela começou a disseminar aquilo. Chegou num período lá que 50 pessoas saíram ao mesmo tempo e ela abriu uma igreja, se tornou o pastor da igreja com esses 50 membros que era lá da nossa igreja. Então, é um perigo. A gente tem que detectar, como pastor, tem que detectar essa erva daninha, ou ajudá-lo à restauração, ou convidá-lo a sair do corpo, né? Porque pode estar infectando o corpo de Cristo. E a igreja tem que ser o reflexo do reino de Deus. Se tiver uma pessoa como essa infectando o corpo, você está dando murro. Queria aproveitar uma deixazinha na sua fala. Convidar a sair do corpo. É um negócio que a gente tem que ter uma atitude muito, muito forte. Para poder pedir o indivíduo, o joio, o trigo, procura uma igreja assim no seu estilo, com o seu pensamento, que você possa ser o que você quer ser, não o que a palavra diz que você tem que ser, não com os princípios éticos e morais e espirituais que a gente tem aqui. Prossegue. É melhor ser sincero com um indivíduo desse, sabendo que haverá perdas, porque ele vai destilar o veneno dele para tudo quanto é canto. Mas se deixar, o prejuízo pode ser maior, né? Não, sempre é maior, sempre é maior. Essa omissão nossa, às vezes, a gente acaba pagando. Eu já fui vítima em alguns casos desses. E até de dar uma segunda chance em quem Deus não estava dando a segunda chance. Eu queria ser melhor que o Espírito Santo, mais amoroso que Deus. E aí me arrebentei, ficou eu, minha mulher e os meus 3 filhos na igreja. Depois Deus me deu força, sabedoria, abri mais 7 igrejas na Europa nos 7 anos que eu morei lá, por um caso desse. Eu detectei o mal, mas não tinha coragem de ali agir com veemência e com postura, né? Tem casos que tem Paulo muitos fala, colegas que sofrem isso. Do Alexandre Latoeiro, que causou males a ele. Ele orienta em Corinto também a entregar a Satanás, uma pessoa que estava, né, não querer se reconciliar. Então, ou seja, se dentro da igreja o cara não consegue dar jeito, se consertar, entrega a Satanás, ou seja, expulsa ele do corpo. E quem sabe no mundo, o diabo pisando nele, ele retorna depois de muita pancada do mundo. Então essa que é a ideia do entregar a Satanás. Ele com uma, com 2, 3 e depois publicamente. Vocês entendem que isso é uma tendência crescente, a tendência do questionamento? Por que eu levanto isso? Porque a gente até tocou no início do programa, falando um pouco sobre internet, rede social, o quanto isso tem disseminado, sabe? E uma vez eu estava falando com um pastor amigo meu, ele falando, André, esse negócio de rede social é fantástico, né? Ele tem isso, né? Todos os membros, o pessoal que ele segue lá, ele gosta de seguir, porque de vez em quando ele acompanha o que as pessoas estão falando. Ele fala, André, é impressionante que depois do Facebook, aqueles irmãozinhos que entrava mudo e saía calado, e você olhava para ele e falava, caramba, o cara só ouve, nunca falou nada. Os caras são os maiores debatedores teológicos que existem na internet, porque tem gente que entra lá e não fala nada, fica caladinho. E quando o cara sai dali, meu irmão, ele sai atirando Bíblia para tudo que é lado. A internet, de alguma forma, principalmente para o crente que gosta de debater, de comentar mesmo Bíblia, tem sido um fomentador, vamos dizer assim, tem dado lenha nessa fogueira de vamos debater, e discordou, e Bíblia, o cara joga outro versículo, vem outro em cima. Ainda mais quando falo de música, algumas coisas que aconteceu ultimamente na música, meu irmão, que tem de interpretação bíblica para a mesma coisa, é impressionante. Vocês veem um pouco os desdobramentos desse tipo de coisa dentro da igreja? A igreja é uma igreja que está questionando mais, mas não é um questionamento construtivo, é o debate pelo debate mesmo, como a gente vê na internet. Muito que eu vejo na internet não é algo para construir um pensamento, é para debater, para derrubar o outro, para jogar na cara do outro, esfregar a Bíblia na cara do outro. Vocês têm vindo a influência um pouco do que acontece na internet dentro das igrejas? Olha, André, a gente vê a internet como uma faca de 2 gumes, uma espada de 2 gumes, né? Você pode ver que nós tiramos muitos proveitos. Hoje, por exemplo, o pastor está sem inspiração, ele vai lá no Google, abre lá e pega uma mensagem, preparou e vai. Eu
no meu tempo, antes da internet, vocês são bem mais jovens do que eu, nós tínhamos que ir na Bíblia mesmo. E era dentro da Bíblia que nós tínhamos que buscar inspiração. Não é no Facebook, é Face no Book. Face no Book, exatamente. Face no Book, Face no Book mesmo, não é Facebook. Então, hoje em dia é muito fácil, né? Muito fácil qualquer um questionar. Porque você prega uma palavra, ele vai lá, abre lá no Google e vai aqui. Isso aqui é tudo online. Exatamente. A galera está só online, ali. Ele vai no Santo Google. É complicado hoje em dia. Então, mas a internet, ela sendo bem usada, poxa, é uma maravilha quando ela é bem usada. Mas a gente vê o questionamento. Eu acho que a internet, ela trouxe tantos malefícios quanto benefícios para a igreja. A gente vê que muitos tiram proveitos, bons proveitos. Outros, infelizmente, não sabem usar como deveria ser usado. É verdade. A gente tem que usar, porque às vezes vê tanto campeonato de ignorância, eu chamo de campeonato de ignorância. Eu falo que é briga de Bíblia, um jogando Bíblia na cara do outro, como se fosse bonito um negócio desse. Mas tu tem visto isso, às vezes, influenciado dentro da igreja, no dia a dia? Tem. De como eles lidam com os pastores, porque antes não tinha muito esse ambiente para se fazer isso. Hoje tem e a galera gosta de debater esse negócio. Isso tem invadido um pouco as igrejas, essa prática? Às vezes o pastor prega uma mensagem, a pessoa acha que é indireta para ela depois, em vez de chegar até o pastor, perguntar, saber, ela vai para a internet e joga, ó, tem pregadores hoje falando isso, né? Tudo na indireta. Aí a pessoa já... Twitter é lindo, é só indireta os Twitter, né? Hein? É só indireta. Já viu isso também? Tu tá no meio dos pregadores. Você convive, viaja pelo Brasil inteiro, conversa com muitos pregadores. Como é que você sente isso para os pregadores? Você está com a igreja, mas também tem um chamado itinerante. É muito forte, cresceu muito a cobrança em cima de pregadores por causa disso. Sim. A internet vem, o cara sai daqui, não gostou da pregação, o cara joga e vai para todo o Brasil. Como é que vocês lidam com isso? Não, isso é real e presente, crescente. Em que aspecto? O indivíduo sabe que todo mundo está linkado, todo mundo está na rede. Você põe lá um comentário, marca fulano, ele vai ver. Se está no nome dele, meu irmão, ele vai ver. Os maiores artistas, você pode botar um comentário aí no artista desse internacional, ou a assessoria dele vai ver, ou no mínimo ele vai, de vez em quando, uma hora ele vai vasculhar. Então essas indiretas, elas existem, porque a internet viabilizou esse acesso àquilo que era inacessível, que era, né, digamos, os pregadores, os megas pastores. Então tem, como diz o meu pastor aqui, os prós e os contras. A ferramenta é uma faca de dois gumes, né? Ela beneficia e também, ao contrário, ela prejudica também, né? E a gente sofre Deixa eu chamar o intervalo. Esse dano, né? E eu vou aumentar ainda mais a pergunta que eu fiz na passada, porque eu fiz a seguinte pergunta: quando um crente, um membro, não acredita de fato mais no pastor por causa de exemplo ou por causa de interpretação, ele não tem mesmo nenhuma credibilidade com o pastor, o que ele deve fazer? A gente falou um pouco sobre o tratamento desse membro. A minha pergunta agora é o seguinte: quando uma comunidade inteira não dá mais credibilidade para a pessoa que está à frente, não acredita naquilo que é pregado, ou porque ele não tem o estudo e o preparo, ou porque ele não vive o que prega, como lidar com uma situação dessa? O ruim só é quando ele é vitalício ali, ninguém toca nele. Vamos falar um pouco, não pode tocar no ungido do Senhor, né? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Antenados. Não sai daí, a gente volta já já. O André tá insistindo. Eu quero